Este é um vídeo de neurologia sobre o equilíbrio. Existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que se refere à manutenção da posição do corpo, principalmente a cabeça, em relação à força da gravidade, e o equilíbrio dinâmico, que é a manutenção da posição corporal em resposta a movimentos súbitos, como a aceleração e a desaceleração rotacional. Como eu disse, o equilíbrio estático está relacionado a movimentos corporais que estimulam os receptores de equilíbrio estático, incluindo girar a cabeça e aceleração e desaceleração lineares, como experimentado quando o corpo é movido dentro de um elevador ou de um carro que acelera e desacelera. Ou seja, muito mais relacionados à gravidade e não à rotação. Já o equilíbrio dinâmico, como eu disse, está relacionado aos movimentos súbitos. Então, por exemplo, quando você gira. Quando a gente fala em equilíbrio estático, a gente está falando de órgãos otolíticos, do sáculo e do ventrículo. E já do equilíbrio dinâmico, a gente está falando do que acontece nos ductos semicirculares. Se você não lembra do que eu estou falando, eu preciso que você assista o vídeo de anatomia, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é a parte número 1 desse vídeo. Então, só para a gente relembrar a anatomia, né, na orelha interna, que é o labirinto. Então, a gente tem os canais semicirculares, as ampolas, né, que são a dilatação. E a gente tem também a parte vestibular, com o trículo e o sáculo, que são os órgãos relacionados ao equilíbrio. No trículo e no sáculo, eu tenho uma pequena região espessada chamada de mácula. As duas máculas, que são perpendiculares umas às outras, são receptores do equilíbrio estático. Elas fornecem informações sensorial a respeito da posição da cabeça no espaço e são essenciais para a manutenção da postura e do equilíbrio adequados. As máculas também detectam aceleração e desaceleração lineares. As máculas elas são formadas por dois tipos de células ciliadas e as células de sustentação. As células ciliadas possuem uma superfície de entre 40 e 80 estereocílios, além de um sinocílio, que é um cílio convencional ancorado e que se estende além do estereocílio mais longo, né? Ele é um cílio que é maior que todos. Espalhadas entre as células ciliadas encontra-se uma camada de sustentação que provavelmente secretam a camada espessa e gelatinosa de glicoproteína chamada de membrana de estatocônios, que se encontra sobre as células ciliadas. Uma camada de cristais densos de carbonato de cálcio chamada estatocônios se estende sobre toda essa superfície dessa membrana. E esses são os famosos otólitos, que ficam sobre a gelatina plana, né, que é chamada de membrana das estatocônios. Então, a gente tem a figura mácula que eu desenhei e a gente pode identificar todas as estruturas que eu acabei de falar. Então, a gente tem o feixe ciliar, né, e as células ciliadas. Abaixo delas são as células de sustentação. As células de sustentação, elas vão fazer essa gelatina, né? E em cima da gelatina eu tenho os otólitos. E os otólitos, eles fazem uma pressão contra a gravidade nessa gelatina. Vai ver daqui a pouco como é que acontece a transdução do sinal, né? Mas antes eu quero falar da ampola. A ampola, ela tá nessa parte dilatada dos canais semicirculares. E o receptor é um pouco diferente do que a gente acabou de ver, né, na mácula. Então, na ampola, eu tenho esse receptor que ele tem a forma de uma cúpula e eu vou ter essa cúpula ela formada por uma gelatina que sofre a deformação mecânica dos movimentos, né? Não tenho mais otólitos nesse caso. E na ampola, a parte dilatada de cada ducto encontra-se uma pequena elevação chamada de crista. E cada crista contém um grupo de células ciliadas e de células de sustentação. E agora a gente já está pronto para falar de fato dos tipos de equilíbrio que a gente já viu os receptores, né? Então, no equilíbrio estático a gente tem a mácula e no equilíbrio dinâmico a gente vai ter a ampola. No caso da mácula, a gente tem que o movimento da cabeça, a inclinação da cabeça vai fazer com que os otólitos, eles sejam movidos pela gravidade, né? Eles são tracionados pela gravidade, causando a deformação mecânica dos sinocílios. Vai fazer com que eu tenha abertura de canais de potássio nos estereocílios, causando uma despolarização que vai fazer a abertura de canais de cálcio, a vesícula vai sofrer exocitose e vai liberar o neurotransmissor, fazendo com que ocorra a sinapse. Já no caso do equilíbrio dinâmico, a gente tem envolvimento dos ductos semicirculares, né, e a ampola. E nesse caso a gente não tem estatocônios, né, não tem os otólitos. O que vai acontecer vai ser que nos canais semicirculares a gente tem aquela partezinha ampola, né, e na ampola a gente tem a cúpula e a crista. Então, quando a gente
começa a girar a cabeça, né, em torno de um eixo do canal semicircular, eu tenho o deslocamento da endolinfa. Isso faz com que haja uma deformação mecânica na cúpula e desdobramento dos cílios, né, das células ciliadas, gerando o potencial de ação e a transdução do sinal. Uma coisa importante dos ductos semicirculares é que a gente tem 3 canais, né, que são perpendiculares um ao outro. E quando o estímulo ele vem do canal horizontal ou do anterior, quem vai levar essa resposta é o nervo vestibular superior. Já quando é do canal posterior, quem leva a resposta é o nervo vestibular inferior. O que acontece é que ambos vão levar essa resposta para o gânglio vestibular, assim como a parte da mácula, ele também vai levar o estímulo para o gânglio vestibular. E aí, a partir disso, a gente vai ver a via neural, a partir do próximo slide que eu vou passar aqui. Bom, a gente acabou de ver então os receptores vestibulares, né, que são cílios de células sensoriais ajustadas na parte vestibular do ouvido interno. E agora a gente vai falar dos neurônios que estão envolvidos. Então, o neurônio número 1 são células bipolares localizadas no gânglio vestibular. Eles são prolongamentos periféricos pequenos, ligam seus receptores, os prolongamentos centrais muito maiores, constituem a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear, cujas fibras fazem sinapses com o neurônio número 2. O neurônio número 2, ele se localiza nos núcleos vestibulares. A partir desses núcleos, temos que considerar 2 trajetos principais, que pode ser a via consciente ou a via inconsciente. A via inconsciente, ela é formada pelos axônios do neurônio número 2, dos núcleos vestibulares que formam o fascículo vestíbulo cerebelar, que ganha o córtex do vestíbulo cerebelo, passando pelo pedúnculo cerebelar inferior. Fazem exceção algumas fibras que vão diretamente ao cerebelo, sem fazer sinapse nesses núcleos vestibulares. A outra via principal é a via consciente, formada pelas fibras vestíbulo-talâmicas, que levam o impulso do tálamo ao córtex. Além disso, a gente tem outras vias que transmitem informações dos núcleos vestibulares, pois os núcleos vestibulares integram informações provenientes dos receptores vestibulares, visuais e somáticos e enviam comandos, para os núcleos dos nervos cranianos, como o oculomotor, que é o terceiro par, o troclear, que é o quarto par, e o abducente, que é o sexto par, e esses controlam os movimentos coordenados dos olhos e da cabeça, ajudando a manter o foco no campo visual. Além disso, também levam aos núcleos dos nervos acessórios, que é o nono par, que ajuda a controlar os movimentos da cabeça e do pescoço para a manutenção do equilíbrio. Também para o trato vestíbulo espinal, que transmite impulsos para a medula espinhal, para a manutenção do tônus muscular nos músculos esqueléticos, ajudando a manter o equilíbrio, e para as vias vestibulo-autonômicas, a informação reticular, que estão envolvidas na resposta à náusea e vômito. E era isso que eu queria falar da via do equilíbrio. Espero que você tenha entendido e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.